Sabe, existem momentos na história, momentos em que o mal se torna tão comum que a humanidade inteira parece que perdeu o rumo. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um desses momentos, talvez o mais extremo de todos, a história de Noé lá em Gênesis capítulo 6. O nosso tema é exatamente esse: quando o mundo se corrompe e o que acontece depois. Juízo, graça e fidelidade. Pensa só nesse cenário. Um mundo onde a maldade virou algo tão natural que ninguém mais se choca com nada. Onde o pecado corre solto, sem freio algum, e a consciência das pessoas, bem, parece que foi cauterizada. Era um abismo moral, sabe? Tão profundo, tão escuro, que a narrativa bíblica diz que o próprio Deus precisou intervir. Ok, para a gente conseguir desvendar essa história tão densa, a gente vai seguir um roteiro aqui com 5 pontos, tá bem? Primeiro, a gente vai entender a corrupção generalizada. Depois, vamos ver um juízo com justiça. Em seguida, a gente encontra a graça que encontra um homem, Noé. Quarto ponto, a obediência que salva. E por fim, a gente amarra tudo pensando em como viver como Noé hoje. Vamos lá. Então, nosso primeiro ponto, a corrupção generalizada. E o subtítulo já diz tudo, né? A crise que abalou o céu. Isso aqui não era só um probleminha local, na Terra. O que o texto dá a entender é que era uma crise de proporções cósmicas, algo que de fato abalou o céu. E aqui a gente já encontra um paradoxo muito forte daquela época. De um lado, a humanidade se multiplicava, a população crescia sem parar, mas do outro, essa multiplicação não era para a glória de Deus. A qualidade espiritual, vamos dizer assim, estava em queda livre. Ou seja, mais gente não significava mais moralidade. Pelo contrário, esse crescimento todo sem Deus na equação só fez acelerar a bagunça, a degradação geral. E olha, o problema não era só uma pessoa ou outra fazendo algo errado. O pecado tinha virado sistêmico, estava na estrutura da sociedade. Começou com uma rebelião espiritual clara contra Deus. Daí, isso levou a uma mistura super perigosa entre o que era santo e o que era profano, sabe? As fronteiras morais simplesmente se apagaram. E o resultado final? O desejo carnal, a vontade humana, passou a reinar acima de qualquer vontade de Deus. E se tem uma frase que resume o horror da situação, é essa aqui de Gênesis. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. É pesado, né? A podridão era total. O mal não estava só nas ações, mas na própria fonte, nos pensamentos. E era contínuo, sem pausa. Era uma atmosfera que simplesmente corrompia tudo, desde a raiz. E aí a gente se pergunta, como é que Deus reage a uma situação dessas? Bom, isso nos leva à nossa segunda parte, um juízo com justiça. E aqui é muito importante a gente entender uma coisa. Essa não foi uma reação de raiva, impulsiva. Foi uma intervenção necessária que nasceu, na verdade, de uma dor divina, uma dor muito profunda. E tem um detalhe fascinante aqui na linguagem. O texto diz que Deus se arrependeu. Mas calma, no hebraico original, essa palavra não tem nada a ver com Deus admitir um erro ou mudar de plano. Na verdade, ela expressa uma dor profunda, um luto intenso, quase visceral, pelo caminho que a humanidade escolheu trilhar. É uma expressão de tristeza. E isso nos leva a uma verdade teológica crucial. A gente pode dizer que o juízo é como a sombra da santidade de Deus. Pensa bem, um mundo onde o mal, a violência, a injustiça correm completamente soltos. Isso seria um ato de amor? Deixar tudo assim? Claro que não. Para que a justiça e o amor de verdade possam existir, a impunidade simplesmente não pode reinar. E é aqui que a história tem uma virada espetacular. A gente chega na nossa terceira parte, a graça encontra um homem. Porque no meio de toda essa escuridão, de toda essa corrupção, Deus encontra uma exceção, um ponto de luz. E a frase que muda tudo é essa: mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esse mas é poderoso, e perceba a ordem das coisas. A graça vem primeiro. Não é que Noé era perfeito e por isso Deus gostou dele. Não, foi a graça de Deus que o alcançou primeiro, que o encontrou e que deu a ele a capacidade para tudo que vinha pela frente. Mas que tipo de homem era esse que a graça encontrou? O texto nos dá 3 características que estão totalmente conectadas. Primeiro, ele era justo, ou seja, vivia alinhado com o padrão de justiça de Deus. Segundo, era íntegro, o que significa que tinha um coração unificado, sem falsidade, sem vida dupla. E o mais importante, a base de tudo, ele andava com Deus. Isso fala de comunhão diária, de obediência na prática. O contraste aqui é gritante, né? De um lado, a gente tem o mundo inteiro que vivia segundo seus próprios olhos, fazendo o que dava na telha, e do outro lado, a gente tem Noé, que vivia segundo a voz de Deus. A diferença era a bússola moral.
Uma apontava para si mesmo, a outra apontava para Deus. Simples assim. E essa bússola moral que apontava para Deus levou Noé a uma ação impressionante. E é isso que a gente vai ver agora na nossa quarta parte, a obediência que salva, a fé em ação. Porque a fé de Noé não era só uma ideia na cabeça dele, não. Ela se transformou em uma construção monumental. A gente pode ver essa fé de Noé em ação em 3 passos bem claros. Primeiro, ele creu no invisível. Pensa bem, ele obedeceu a um aviso sobre algo que nunca tinha acontecido antes. Chuva torrencial, um dilúvio. Segundo, ele construiu o escape. A arca virou o único meio de salvação que Deus providenciou. Fé com martelo na mão. E terceiro, ele confiou na soberania de Deus. Ele entrou na arca e deixou que o próprio Deus fechasse a porta. A entrega foi total. E é exatamente aqui que essa história de milhares de anos atrás faz uma ponte direta com a nossa realidade. Porque, no fundo, a história não é só sobre um barco gigante de madeira. Teologicamente, ela aponta para uma verdade muito maior. Hoje, também existe uma arca. Também existe um meio de salvação que Deus providenciou. E essa arca é Jesus Cristo. Olha só o que a primeira carta de Pedro diz. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A conexão é perfeita. Do mesmo jeito que a arca salvou Noé do juízo das águas, Cristo, que era o justo, sofreu no lugar dos injustos para nos levar de volta para Deus, nos salvando do juízo final. A porta dessa arca, Jesus, está aberta hoje, mas a Bíblia também ensina que um dia essa porta vai se fechar. E tudo isso nos traz ao nosso último ponto, a aplicação prática. Parte 5, vivendo como Noé hoje. Qual é o chamado para nós que vivemos em um mundo que, se a gente parar para pensar, tem muitas semelhanças com o mundo de Noé? O chamado de hoje é bem claro e se espelha na vida de Noé. Primeiro, é um chamado para a gente rejeitar essa mistura espiritual, sabe? Manter as convicções firmes. Segundo, é um chamado para andar com Deus, ter essa comunhão diária, mesmo que tudo ao nosso redor esteja indo na direção contrária. E por último, sermos nós mesmos uma espécie de arca de esperança, dando testemunho de que existe salvação. E para fechar, fica uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, é o centro de toda essa nossa conversa. Quando Deus olha para a vida de alguém hoje, no meio de uma cultura que tantas vezes normaliza o que é errado, o que ele vê? Ele vê mais do mundo? Ou ele vê a sua graça sendo revelada através de uma vida de fidelidade? A resposta que cada um dá a essa pergunta, bom, essa resposta define tudo.